A igreja aplaude-os. Bom. Salmo 91, versículo só o 1, tá? Salmo 91, nós vamos ler só o versículo 1. Quem for achando, diga aleluia. Muito bom. Quem não achou, está aqui no telão, tá? Mas é muito bom você que também tem a Bíblia, ficar grifando, anotando e tal. Mas, Salmo 91, versículo 1. A Bíblia nos diz assim. Como é que a Bíblia diz, gente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É só até aqui. Coloca a mão no coração. Repete comigo essa oração. Fala: Espírito Santo, fala comigo. Usa o apóstolo, a tua palavra, fortalece a minha fé. Diga: meu Deus, me ensina a respeito do mundo espiritual, que eu seja um guerreiro da luz, em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu vou pregar hoje o tema da mensagem, a geografia espiritual da Bíblia, tá? A geografia espiritual da Bíblia. Vou falar sobre lugares infernais e celestiais. Salmo 91 fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. E nós nascemos de novo. Nós estávamos todos mortos em delitos e pecados. A palavra de Deus nos diz isso lá em Efésios capítulo 2. E Jesus vai falar para Nicodemos que importa que ele nasça de novo. Paulo vai dizer que nós precisamos ser espirituais, porque Paulo fala que existem crentes carnais. Pessoas estão dentro da igreja, mas elas vivem de inimizade, facção, contenda, inveja. Isso está escrito na palavra ou não está? Tá? E principalmente o apóstolo Paulo, ele vai no Novo Testamento exortando bastante a igreja para que as pessoas se espiritualizem. Porque não adianta uma pessoa dizer que é um crente, um cristão, um evangélico, né? Mas essa pessoa ela não entender nada do mundo espiritual. Como é que eu vou conhecer o mundo espiritual? Salmo 119 vai me dizer que a palavra de Deus ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu falo de geografia espiritual, e eu vou aqui em busca do significado da palavra geografia. O que significa geografia? A palavra geografia tem origem grega. Ela é formada pelos radicais geo, que significa terra, e grafia, que significa descrição. Essa nomenclatura refere-se à definição antiga da ciência geográfica, que relacionava a geografia somente aos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Agora, quando eu falo de geografia espiritual, eu falo de mundo espiritual. Eu falo não somente de nós podermos, eu estou vendo com os meus olhos aqui. Ali é um vale, ali é um monte, aquilo ali é um mar, aquilo ali é um rio, né? Então assim, quando eu falo de geografia espiritual, eu falo da descrição do mundo espiritual, né? Nós precisamos enxergar o mundo espiritual. Alguém aqui já viu uma pessoa manifestar um demônio? Levanta a mão. Alguém aqui? Quem não viu ainda uma pessoa endemoniada? Levante a mão. Quem não viu ainda uma pessoa endemoniada, né? Então o mundo espiritual ele é real. Agora, poucas pessoas que estão dentro da igreja conhecem o mundo espiritual. Poucas pessoas. A ponto de até pastores, conferencistas, pessoas que pegam pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu vi esses dias um cara olhando para outro cara e dizendo assim: rapaz, aquela tua profecia, você é um profeta. Porque um cara falou que uma mulher de 62 anos ia ser mãe, né? E ali foi um engano das trevas, né? A mulher dando testemunho, depois foram ver e tal, não tinha nada a ver com o que o cara tinha falado. Mas um pastor muito conhecido até já pregou, foi lá no Mega Tempo. Mas o pastor chegou e disse: você é um profeta. Falando isso para um falso profeta, falando isso para uma pessoa que tem espírito de engano. Então,
é muito importante nós buscarmos os dons. Então, eu me lembro que alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, eu não era convertido ainda. Eu estava na praia, tinha algumas pessoas assim. Eu estava visitando uma igreja. Aí uma pessoa perguntou: a igreja que você vai acredita nos dons espirituais? Eu nem sabia o que eram dons espirituais. E 1 Coríntios 12 vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes no que diz respeito o quê? Aos dons espirituais. Então, como é que pode? A pessoa é igreja, a pessoa faz parte do exército de Deus na terra, que está fazendo pressão nas portas do inferno. Tem que ser luz para o mundo, tem que ser diferente. E a pessoa não conhece dons, armas espirituais. Eu vi um pastor da Assembleia de Deus muito conhecido. Pastor muito conhecido, é um moreno ele. É um que dá aula. Josiel, não sei como é o nome dele. Osiel. E eu vi ele falando a respeito, né, que a igreja precisava ser igreja. Que a igreja ela não pode estar se metendo em coisas que ela não foi chamada para se meter, ou trazer coisas para dentro dela que não pode trazer, né? Ele falou inclusive a respeito desse povo que fica querendo armar os outros, né? Não, a população toda tem que andar armada. Aí ele disse: eu conheço uns crentes aqui que já saem na mão. Imagina esses doidos com arma na mão. Eu conheço uns crentes aqui que para esculhambar os outros é daqui para ali. Imagina esse povo tudo com arma na mão se matando. Aí ele citou o texto de Jesus dizendo, né: guarda a tua espada, Pedro, porque quem usar dessa espada vai morrer por essa espada. Então a igreja precisa se deter, tá? A fazer pressão nas portas do inferno. E nós fazemos pressão nas portas do inferno, não são com armas carnais. Nós somos luz do mundo, não é brigando, rincha, confusão, facção. Isso é obra da carne. A igreja precisa voltar a se espiritualizar, né? E a espiritualidade não está somente numa roupa que você veste. A espiritualidade não está numa oração, numa eloquência, mas está muito no discernimento. 1 Coríntios 12, Paulo vai falar então dos dons espirituais, diversos dons, línguas estranhas, interpretação de línguas, são dons de curar, dom de operação de maravilhas, dom de profecia. Mas Paulo, quando termina o 12 de Coríntios, ele vai terminando o 12, anunciando o 13, ele diz: vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Ele vai falar do dom supremo. Qual o dom supremo? O amor. Porque ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, nada eu seria. Então, a igreja do Senhor Jesus na terra está precisando se espiritualizar, está precisando se situar, está precisando aprender a lutar. A lutar contra quem? Lutarmos uns contra os outros? Não. Lutarmos contra principados, potestades. O que é que o texto fala mais lá em Efésios 6? Dominadores de um mundo tenebroso. Nós estávamos na praia uma vez, pregador também muito conhecido, que eu achava o máximo, eu imitava ele pregando. E aí nós estávamos na praia com esse pastor, e o pastor disse: vamos pedir cerveja? Aí eu digo: como é, pastor? Estava brincando, mas lá na Alemanha é cultura. Tomar um choppzinho de manhã. Aí a bispa disse: você sabe o que está por trás da palavra cultura, pastor? A cultura da nação. Culto. O culto. A palavra culto, cultura, há uma ligação. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós vamos ver hoje aqui a luz das Sagradas Escrituras. Porque eu comecei com o Salmo 91. Eu comecei falando que o salmista está dizendo assim, ó: aquele que habita onde? A sombra de quem? Vai o quê? Antes de vir aqui eu estava vendo a Cláudia e o Cláudio louvarem, do Canção e Louvor. E a Cláudia tem um momento que ela diz assim: gente, se paz vendesse, se tivesse paz para vender, eu garanto que ia ser bem caro. Porque é um dos maiores presentes que a gente pode ter na vida. É a gente estar em guerra contra o sistema, em guerra contra, né, tanta coisa que não presta, mas ter paz. Jesus está
Jesus está passando ali no Mar da Galileia. Nós vamos de novo ano que vem, estou só lembrando. Nós vamos de um lado para o outro. Tinha muita tempestade ali. E aí Jesus estava deitado com a cabeça na almofada. Os discípulos falaram: o senhor não se importa? Nós vamos perecer. Jesus diz: homens de pequena fé. Aí ele aquieta tudo, acalma tudo. Quem é que estava tentando fazer com que eles não chegassem do outro lado da margem? Demônios, principados, potestades. Eu não sei se vocês já ouviram falar em casa mal assombrada, né? Aí eu vi uma alma na fazenda, no sítio, no interior. Não, casa mal assombrada. É fato. Já aconteceu aqui no estado do Ceará uma vez, um lugar onde objetos estavam coisas assim que são coisas sobrenaturais. Eu vim aqui para dizer para vocês hoje: o sobrenatural existe. O que sobre está acima do natural. Não estou falando sobrenatural, abaixo, estou falando acima do natural. Por que a igreja é tão importante? Porque a igreja está acima da ciência. A igreja está acima da lógica. A igreja está acima da razão. A igreja tem dons espirituais, armamentos espirituais, que alguns de nós, se tivermos dons de operação de maravilhas, nós podemos impor as mãos, irmãos, sobre pessoas que estão ali cadeirantes, aquela pessoa levantar de cadeira de roda. Aconteceu sim, na época que a igreja orava mais, de perna crescer. Eu estou dizendo, não, uma perna fica maior do que a outra, não. A pessoa tinha uma perna menor e orar ali, a perna naquele momento ali crescer, e a pessoa, isso é fato. Infelizmente hoje tem muita mentira, tem muito engano. As pessoas estão aí, falsos pastores estão usando aí. Eu tive com um amigo lá de Curitiba, que ele teve em outros ministérios, que disse que a pessoa no início lá da igreja, ela comprou um sistema da Polícia Federal, que quando vê a foto, a face da pessoa, já sabe tudo da pessoa. Aí já tem uma pessoa que passa para o pastor lá no altar, para a pessoa dizer dados da pessoa. E a pessoa que está lá fica assim impressionada, porque o pastor está dizendo de repente um CPF, um RG, onde ela mora, o nome de pai e mãe. Uma vez um pastor falou assim: o nome da sua mãe é Antonieta, né? Como você ama a sua mãe. Começou a falar da mãe da moça, e a moça começou a chorar. E ele achando que a mãe da moça estava viva ainda, só que a mãe da moça já tinha morrido. Ele não atualizou o Bluetooth dele, disseram, ele não atualizou. Então eu venho aqui hoje, como alguém que muitos de vocês aqui me conhecem um pouco mais de perto. Eu fui usuário de cocaína, 15 anos. Infelizmente, eu não falo isso com um pingo de alegria, porque eu fui escravo da droga. Minha mãezinha está ali de 80 anos, sofreu muito. Cocaína, maconha, tá? Injetava na minha veia, eu mesmo injetava remédio de cavalo de corrida, Potenai. 3 overdoses. Começando a me alcoolizar com 13 anos de idade. Um tio meu gostava de ir para a Serra de Aratuba, me ensinava a tomar cachaça. Com 11, 12 anos, me ensinava a tomar cachaça. É normal um tio chegar para um sobrinho, um menino, uma criança, empurrar cachaça no menino? É normal. É normal um parente chegar para uma criança, um adolescente, ensinar aquele adolescente a se prostituir? É normal. É normal uma pessoa estar falando de uma forma tão nociva, ao mesmo tempo tão persuasiva, e querendo mostrar que algo é bom, como prostituição, que é tão prejudicial, acaba com as pessoas. Então eu venho falar sobre isso hoje. Pelo Espírito de Deus, nós vamos descortinar o mundo espiritual. Nós vamos saber que nós precisamos, irmãos, aqui no Ceará, lá no Quixadá, lá na Caucaia, lá no Maracanaú, em qualquer lugar que nós venhamos a morar, ou onde nós nos deslocamos para ir para trabalhar, eu posso habitar, eu posso estar lá. Aonde, pastor? No esconderijo do Altíssimo. Eu posso sair de casa no esconderijo do Altíssimo. Eu posso entrar num lugar onde as facções criminosas estão dominando, entre aspas, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou à sombra do Onipotente, onde muitas vezes em lugares, em repartições públicas, em faculdades, tá certo? Tá acontecendo tudo que de repente a pessoa era para estar ali, constrangida, depressiva, estressada, e a pessoa está tendo descanso para a alma dela,
Ou seja, a alma dela está tranquila. A alma é mente, vontade e emoção. Ela está tranquila, ela está em paz. É foguete para lá, é foguete para cá, é crise para lá, é crise para cá. Está entendendo? É caos para lá, é caos para cá. Mas você está guardada, blindada, protegida, porque você habita, você se esconde lá. Eu vou falar sobre a fuga geográfica. A fuga de muita gente que diz assim: eu não aguento mais o Brasil. Se manda do Brasil e vai morrer lá no país de primeiro mundo. E vai se suicidar lá na Suíça. Aí porque eu não aguento, porque aí começa a esculhambar o Nordeste. E é nordestino. E começa a esculhambar o Brasil e diz que é patriota. Nós precisamos de discernimento. A igreja mais do que nunca precisa discernir espírito. Olha como Jesus discerne espírito. Pedro em Mateus 16 diz para Jesus: tu és o Filho de Deus. Jesus diz: quem te revelou foi o Pai que está nos céus. Mateus 16, o texto segue. Aí Pedro chega para Jesus e repreende Jesus, porque Jesus falou que ia morrer na cruz e dar a vida por nós e ressuscitar. E Pedro o repreende. Meu Deus, quem é Pedro? Isso não vai acontecer contigo, ó mestre. E Jesus olha para Pedro e fala o que, a igreja? Arreda Satanás. Mas ele tinha acabado de falar que Pedro era bênção. Não é que ele falou que Pedro era bênção, ele falou que a palavra que Pedro falou há poucos instantes foi revelada pelo... Mas a palavra que estava saindo da boca do mesmo Pedro, pouco tempo depois, era o diabo usando. Eu preciso entender, eu preciso discernir. Eu não posso mais ser enganado. Quem me conhece, trabalha comigo. Eu às vezes chego a ser ingênuo, bobo. Pessoas que já vieram congregar aqui, tá aqui com a gente, só queria aparecer. Só queria, sabe, trampolim. Eu não via isso, os irmãos via. Apóstolo, fulano não ama a igreja, fulano não ama o Senhor. Apóstolo, isso daí é um engano. Eu não via. Fulano vai trair o Senhor. Eu falei, não vai. Excesso de ingenuidade. E eu falando hoje com os irmãos em reunião, eu falei, gente, Jesus fala da pomba e da serpente. E fala que nós temos também que ter o quê? Sabe, esse discernimento. Não estou falando de malícia, né? Mas um discernimento, né? Um discernimento. Nós podemos ser bênção na vida dos outros, amém? Nós devemos ser bênção na vida dos outros. Nós temos que ser aliançados em Deus. Nós temos que ter comunhão em Deus. Amizade só se sustenta em Deus. Casamento só se sustenta em Deus. Se a pessoa estiver vivendo uma fé diferente, né? Não sustenta. Na minha fé em Jesus, a minha fé em Buda. Eu falei, não sei se vai dar, não vai dar legal isso. É necessário, embora que sejamos diferentes, temos a mesma fé, a mesma motivação. E nós precisamos muito do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus quem fez que os nossos irmãos fizessem parte da galeria da fé de Hebreus 11, vencessem o mundo, os sistemas, perseguições e tantas tramas infernais que nossos irmãos venceram. Os discípulos, os apóstolos, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, e nós estamos vencendo nesse momento. Então, primeiro tópico da mensagem de hoje, eu vou falar sobre Sodoma, Egito e Babilônia. Anote aí, Sodoma, Egito e Babilônia. O que é que significa Sodoma? Sodoma, pegou fogo, Sodoma, Gomorra e tal. Vamos lá. Gênesis 19, versículo 4 e 5. Eu comecei em Salmo 1. Eu estou falando sobre eu viver protegido. Eu estou falando sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu vou andar na presença de Deus. Eu vou estar guardado, blindado, protegido. Eu vou descansar minha alma também. Mas o que significa esse lugar, Sodoma? Eu me lembro na Assembleia Legislativa, eu abri a boca uma vez, eu falei assim, eu vou falar aqui que tem gente sodomita aqui nesse lugar. E eu tive que dizer literalmente o que era um sodomita. As práticas dos sodomitas. Gênesis 19, versículo 4 e 5. Olha o que está aqui, ó.
E antes que se deitassem, cercaram a casa. Varões quer dizer homens. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os... O que é que essa palavra está dizendo? Para que os conheçam. Eles queriam só ver. Eles queriam, prazer. Hã? Não, eles queriam abusar. Eles queriam abusar. Entenda o que é o mundo espiritual. Entenda o que é que pode fazer uma pessoa que um dia foi um bebezinho, nasceu da barriga de uma mãe, de repente recebeu amor de pai e mãe. Entenda o que é de repente um bebê crescer, e aquela estrutura física está ali, existe alma, mas existe algo espiritual, e de repente aquela pessoa se torna um pedófilo. Um ser humano se tornar o quê? Um pedófilo. E tem uma mente tão diabólica, pensamentos tão nocivos, que pensa em abusar de crianças, bebês. O que é isso? É o mundo espiritual. O que é isso? É diabo. O que é isso? São demônios. Romanos capítulo 1, apóstolo, a Bíblia vai falar lá que as pessoas deixaram de adorar a Deus, começaram a adorar a criação, a criatura, animais, e Deus os entregou às suas paixões, e eles chegam a mudar o seu uso natural. O texto diz: homem com homem. Irmãos, como igreja, como cristãos, nós não podemos dizer nunca que Deus fez homem para homem, ou que Deus fez mulher para mulher. A Bíblia não erra. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele fez uma adjuntora, uma auxiliadora, e disse: multipliquem, povoem, dominem, conquistem. Irmãos, estão querendo botar o mundo de cabeça para baixo, estão querendo inverter os valores como nunca antes. E só existe um povo nessa terra que pode impedir o triunfo de Satã. Chama-se a igreja. Eu vou repetir: só existe um povo que pode impedir da mentira prevalecer, que pode impedir do pecado prevalecer. Este povo é dotado de dons espirituais, autoridade espiritual. Esse povo é dotado de valores, princípios, ensinamentos que nos dão poder para fazer pressão nas portas do inferno, libertarmos pessoas cativas do vício do álcool, da droga, da prostituição, libertar os oprimidos. Quem está entendendo dá um grito de glória. Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou de lugares escorregadios, perigosos. Nós estávamos à beira da morte, mas Ele nos ressuscita, nos liberta, nos levanta, nos põe de pé, nos sustenta, nos orienta. Deus diz: quem é chamado para combater o bom combate não pode se deter com as coisas desse mundo. O texto vai dizer, não pode se embaraçar. Nós não podemos nos embaraçar. Nós não podemos chegar agora para querer dar uma de bonzinho na faculdade, dar uma de bonzinho lá na repartição. Tá, meu filho, continua beijando na boca desse outro macho aí, que não tem problema não, viu?
Porque nós somos o povo do amor, nós somos uma igreja, nós somos o povo do amor, nós somos uma igreja, mas nós somos o povo da verdade. Eu posso falar uma verdade em amor, eu posso falar sem condenar, eu posso falar sem ofender, eu posso falar e a pessoa entender que eu estou falando de forma verdadeira, amorosa. Escuta, é perigoso viver no pecado. Ai, está no apartamento de um por andar, está no carro blindado. Apagou, foi-se e se lascou todinho. Dano da primeira e da segunda morte. A pessoa pensa: ai não, lá no inferno vai ter cachaça, vai ter cerveja e churrasco. Você quem foi que já escutou essa bobagem? Ou já falou quando era do mundo? Após a morte, sexo e julgamento. João 5, 28 e 29. Todos os mortos um dia vão ressuscitar, uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Apocalipse 20. E os livros serão abertos. Livro da vida, livro das obras. O mar vai entregar os mortos. Todos serão julgados, grandes e pequenos. E aquele que não se achar o seu nome escrito no livro da vida, já era. A igreja precisa pregar Jesus. A igreja precisa pregar salvação, libertação. Nós precisamos usar nossas redes sociais para postar a Bíblia. Nós precisamos mostrar para esse povo do mundo que nós somos alegres, sem tomar bebida alcoólica. Nós somos ousados e nós não precisamos colocar nada dentro do nosso organismo para agir com ousadia ou para sermos persuasivos. Oh, o Espírito de Deus é quem faz isso em nós, aleluia! Teve jeito para Sodoma? Abraão falou assim: mas é porque tem lá, porque Ló está lá, meu sobrinho e tal. Se tiver 20 pessoas lá, 30, 40, ele foi de cima para baixo, né? 50, 40, 30, 20, 10. Deus disse: tem jeito não. É um espírito. O espírito de Sodoma não é o lugar fisicamente falando, é o que predomina no lugar, é o que governa o lugar. Esse espírito de prostituição, de lascívia, de imoralidade. Coisa mais linda é o amor. O amor do homem e da mulher. O respeito, o carinho, o afeto. Aí o diabo quer lançar a lascívia, a prostituição. Então eu preciso entender o que é isso. Eu preciso quebrar essas maldições. E eu preciso me manter puro, limpo. Tinha uma maldição na minha família, família dos meus pais. A família Castelo só tem homem. Aí dizia um termo que eu não vou repetir no altar. Homem para ser homem tem que... Não. Aí nós vamos aprender aonde? Na igreja, na Bíblia. O que é ser homem? Não é ser homem macho, é ser homem mulher. O que é? É ter dignidade, ter honra, ter respeito, ter amor, viver princípios, ser luz. Então Jesus marca esse momento hoje, porque como é que nós vamos dizer, Deus está me ampliando, Helbot? Como é que eu vou dizer, encontrei águas vivas, Beceba? Como é que eu vou estar prosperando, se eu penso que essa prosperidade só envolve dinheiro, sucesso, fama ou poder? Pessoas estão matando, enganando e se matando por causa de dinheiro, fama, poder e sucesso. Pessoas estão perdendo o simples da vida por causa de dinheiro, poder, fama e sucesso. Pessoas estão perdendo sua paz, o céu, perdendo de serem santos. Uma pessoa falou comigo esses dias: você não era só para ser pastor, você era para ser santo. Eu falei: eu sou santo, irmão. Que o católico acha, né, que o santo é só aquele lá que foi canonizado e tal, que ele foi lá. Mas nós somos chamados a sermos separados para o uso exclusivo de Deus. Agora, eu entendo aqui o que é o espírito de Sodoma. Espírito de prostituição, de perversão e prostituição, ok? Vamos para Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 9. Eu vou falar do Egito.
O que é que o Egito significa? O que é que esse principado do Egito, essa potestade, esse demônio do Egito, ele atua aqui no Ceará, ele atua lá no Japão, lá na China, ele atua em todos os continentes. Não é o Egito, é um espírito que atua escravizando pessoas no trabalho. A pessoa, ela não faz outra coisa na vida a não ser trabalhar. E é isso que o diabo quer fazer: escravizar a pessoa no trabalho. Porque eu preciso ganhar mais, eu preciso ter mais. Não é pecado trabalhar, mas quando eu não tiro nem o meu dia de descanso, quando eu não tenho o meu tempo com a família, quando eu não sei usar o fruto do meu trabalho para ver o meu filho sorrindo, a minha filha sorrindo, viajando comigo, brincando comigo, comendo bem comigo, se alegrando comigo, dando graças a Deus, isso é escravidão. Êxodo 5 vem aqui, ó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí meu povo para que o que, igreja? Me celebre uma festa nu. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Para deixar aí Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias do deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. 4, 5, 6. Então disse o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas o quê? Obras. Ide as vossas cargas. O demônio do Egito, ele quer colocar carga pesada, para a mulher chegar cansada em casa e não ter tempo de qualidade com seus filhos, para o pai chegar com raiva em casa, e se não entender, irmão, leva todo o prejuízo do trabalho para dentro do lar, que tem que ser uma fortaleza. O teu lar tem que ser um lugar que você quer voltar, para descansar, para sorrir, para dialogar, para brincar. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas o negócio aqui é carga, ó. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Isso é Bíblia. Quem está falando isso daqui é Faraó, não é Deus. Faraó está dizendo que as palavras de Moisés são mentirosas, que a pessoa sair do Egito para sacrificar no deserto é mentira. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, trabalha, sustenta a tua casa, tenha dignidade, mas não sobrecarrega você mesmo, não traz peso para dentro da tua casa. Antes de ser um profissional, você tem que viver de forma vocacional. Você é crente, você é evangélica, você é luz para o mundo. Irmãos, eu tenho uma agência de turismo, temos agência de comunicação, nós temos empresas, nós temos instituto, nós temos a igreja, eu estou na política, irmão, mas quando eu digo hoje eu vou descansar, eu descanso. Quando eu digo eu não vou para reunião, eu não vou com o ministro, pode ser governador, pode ser quem for, eu não vou. O meu tempo é com Deus, depois é minha casa, é minha esposa, é meus filhos, é o meu lar. Quem está entendendo, manda a glória. Vaidade, toda mentira, todo engano, toda persuasão de Satã tem uma palavra: vaidade. O que é vaidade? Vapor. Pessoas vaidosas querem ter mais para ostentar mais, e as coisas que eles têm não saciam a sede carnal. E as conquistas e os troféus não lhe trazem a paz que ele sempre precisou e sempre almejou. Doce é o som do trabalhador,
Quer coma pouco, quer coma muito. É dom de Deus. Trabalhar e comer do fruto do seu trabalho. Gozar do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Mas uma enfadonha missão eu vejo dada ao homem. O homem simplesmente trabalhar por trabalhar, mas não usufruir do fruto do seu trabalho. Quer saber se você é próspero? Você trabalha. Você tem dado condições para a sua casa, para a sua família, mas você brinca com a sua família. Você se diverte. Você levanta as mãos para o céu e diz: foi Deus quem me deu. Eu glorifico o nome de Deus por isso. É Deus, a glória de Deus. Deus tem nos presenteado com tudo isso. Não há uma carga, não há um peso. É leve, é suave. Quem está entendendo, diga aleluia. Então eu preciso muito bem então pedir esse discernimento a Deus. Com que eu vou trabalhar? Porque de repente eu trabalho com algo errado. Eu estou trabalhando com algo que é só uma carga, é só um peso. Eu tenho dinheiro, eu pago conta, mas a minha vida é pesada. É diferente quando eu pago as minhas contas, mas a minha vida é leve. É diferente quando eu digo assim: ó, não estamos devendo nada, está tudo em dia, aleluia, mas está leve. E não é por isso que eu vou querer agora, sabe, buscar mais e mais. Eu não vou correr atrás do vento, eu não vou correr atrás da aflição. Deus tem me dado paz. O fardo é leve, o jugo é suave. Esse demônio, essa geografia espiritual, esse discernimento chama-se Egito. Não deixe nada trazer peso a você, carga. Não, peça discernimento a Deus, Ele te dará. Terceiro, o Egito é a escravidão do trabalho. Sodoma foi a perversão e a prostituição. E Babilônia chama-se corrupção. Apocalipse 19, versículo 2. Eu estou dizendo aqui qual o significado de Sodoma, Egito e Babilônia no primeiro tópico. Segundo e terceiro eu termino já, é rapidinho. Apocalipse 19, 2. O que significa estar na Babilônia? Viver a Babilônia. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande o quê? Prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus. Qual é o versículo 3 aí, o 1, qual é? Me dá uma olhadinha aí que diz: caiu a Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Oi? Qual é o versículo? Apocalipse 19. Apocalipse 19 vai dizer que caiu a Babilônia. E no mesmo capítulo vai dizer que a noiva está ataviada com linho finíssimo e resplandecente. Caiu a Babilônia, ou seja, caiu esse sistema que me corrompia, que me levava para distante de Deus. Irmãos, tudo que me corrompe é Babilônia. Tudo que traz confusão na minha vida é Babilônia. Está entendendo? Torre de Babel, Gênesis 11. Certo? Torre de Babel. Vamos construir uma torre e vamos nos tornar independentes de Deus. Babilônia. Oi? Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu o que, gente? A grande Babilônia se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Entenda, a Babilônia é tudo aquilo que quer fazer você ser independente de Deus. Babilônia é tudo aquilo que traz confusão no casamento, na casa, na família, na espiritualidade. Babilônia é tudo aquilo que tenta nos contaminar nesse mundo, nos corromper. Daniel, livro de Daniel, Daniel está onde? Na Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel não quis se contaminar com as iguarias da Babilônia. Então é necessário nós abrirmos um jejum. É necessário nós sabermos o que podemos comer, onde podemos andar, com quem andar, onde sentar, o que ouvir. Tudo isso é mundo espiritual. Eu estou falando, não, a pessoa pode estar aqui dentro da igreja com o celular na mão vendo pornografia.
E a pessoa pode estar agora num lugar onde ninguém dá nada, não achava que ia estar um crente lá, e a pessoa está lá assistindo uma pregação. Eu não estou falando de lugar físico, eu estou falando de atmosfera espiritual. Eu estou falando da pessoa estar blindada a nível espiritual. Você vai escolher o que você vê, o que você enxerga, o que você escuta, como você vive, a qualidade de vida. Quem está entendendo manda glória. Segundo tópico da mensagem, vem comigo, anota aí. As portas de Jerusalém abertas. Eu vou falar o que é Jerusalém. O que é Jerusalém? De onde procede a luz. Nós somos chamados a ser Jerusalém de Deus. E desceu uma nova Jerusalém ataviada, e tal. A igreja faz parte da nova Jerusalém. Então entenda, Isaías 60, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Eu vou já concluir. Diz aqui assim a palavra de Deus, ó. E as tuas portas estarão o que, igreja? Abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. De quem são essas portas aqui? As portas de onde? De Jerusalém. Elas estarão abertas de contínuo. Mas como as portas de Jerusalém? Tanta guerra naquele lugar, tamanho de Sergipe, tão sitiada, mas só que quando há uma restauração da Jerusalém, quando Jerusalém conhecer que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor, entenda, acaba a guerra, não precisa ter nem atalaia, não, deixa as portas abertas. Por quê? Quando o crente está bem com Deus, irmão, as riquezas vêm até nós. Entenda, a Bíblia está dizendo aqui, ó, tragam para ti as riquezas das nações, conduzindo com elas seus reis. Quando eu me torno Jerusalém de Deus, eu estou restaurado em toda a minha essência. Eu amo, eu perdoo, eu sou feliz, eu sou santo, eu sou puro, eu sou cheio de fé. Irmão, vai vir riqueza. Minhas portas estão abertas. Vão querer fazer aliança comigo, vão querer estar perto de mim. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa para baixo, porque eu não sou depressivo, por quê? Porque eu não sou mentiroso, eu não sou falso, eu não sou invejoso. Então vai atrair aquilo que é bom. Quem está entendendo, diga aleluia. A nação e o reino que não te serviu, Jerusalém, vai perecer. As nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho, conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Eu falei até qual versículo? Até o 15, 14, 15. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Olha quando tu se converter, bem convertidazinha mesmo. Olha quando Deus tratar contigo como tem que tratar. Quem um dia te oprimiu vai ter que voltar, vai ter que se prostrar. Tá aí, ó. Inclinando-se dos que te oprimiam, e prostrar-se-ão a planta dos teus pés todos os que te desprezaram. Deus me falou esses dias, tem gente te desprezando, Luiz Henrique. Tem gente virando as costas para ti, Luiz Henrique. Tem gente, mas deixa, porque eu sou na tua vida. Tu não deixou de ser meu filho, não. Tem gente te desprezando, mas eu não te desprezei. Tu continua andando comigo, meu filho. Agora fica na minha presença, ser tu crente. Ei, não é só comigo não, pode ser com você também. Pode ter alguém que te abandone, pode ter alguém que te despreze, mas pensa, na hora que Deus tratar contigo, vão ter que saber ver, reconhecer: Deus é na tua vida. Olha aqui, os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Aleluia. Eu tô com duas mensagens, Josué 6, 7 e 8, e estou com a mensagem de Jefté. Repita comigo, diga: em vez de desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti. Diga: em mim haverá excelência perpétua. Diga: alegria de geração em geração. Isso é ser Jerusalém, isso é morar em Jerusalém, isso é viver Jerusalém nessa terra. Ei, eu não sei se você está entendendo. Talvez você nunca coloque os pés em Jerusalém aqui, mas você é Jerusalém aqui.
Talvez você não entre lá no aeroporto de Tel Aviv. Não são todos que vão entrar lá. Não são todos que talvez vão conhecer Cafarnaum, Mar da Galileia, Jerusalém. Não são todos que talvez desçam as águas no Jordão. Mas aqui no Ceará, lá na Caucaia, lá no Quixeramobim, lá no Quixadá, em qualquer lugar, em qualquer vale, em qualquer deserto, você pode ser Jerusalém de Deus. Eu quero saber quem é Jerusalém de Deus. Repita comigo, diga: de mim procede luz. Quando eu abro a boca, Deus brada, Deus cura, Deus liberta. Diga: eu vivo guardado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Diga: eu tenho descanso para minha alma. Pastor, como é que eu sou essa Jerusalém? Leia a Bíblia, ore em línguas estranhas, glorifique o nome de Deus. Nunca tenha vergonha de dizer que é crente. Mostrar a tua fé. Seja ousado, ousada, ousado. Abre essa boca para adorar. Vou concluir. Lugar de luz, lugar de adoração. O que é que os nossos irmãos iam para Jerusalém? Para quê? Para adorar. Lugar de descanso e de paz. E lugar onde as riquezas vão entrar. As riquezas estão entrando em... E que riquezas são essas? Valores, princípios que vão se eternizar conosco. Tópico 3 eu concluo aqui. Quem vai entrar e quem vai ficar de fora da cidade santa? Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Concluo aqui. Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Isso aqui é a Bíblia, tá, irmão? Isso aqui não é... Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu em Jericoacoara, deitado no colchão do chão, todo urinado, às vezes vomitado. Eu me lembro eu no campo do América, acordando do lado de um cachorro. Eu me lembro, e Deus não me deixa esquecer de onde Ele me tirou. É por isso que eu sou grato. Vai fazer 22 anos agora, dia 27 de setembro, que eu acordo ao lado da minha esposa, a minha amiga, a companheira de fé que Ele me deu. Lá, estrutura, ídole, caráter, dignidade. Isso é Jerusalém. Isso é ser luz. Isso é ser uma boa influência para o mundo inteiro. Pastor, você não bebe? Não preciso. Pastor, você não fuma? Não faz bem ao meu pulmão. Pastor, o senhor não se prostitui? A minha mulher é minha esposa, a minha amada. Pastor, e uma mentirinha? A verdade cabe em qualquer lugar. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu chamo agora aqui pessoas que estão aqui no templo, que estão pelo YouTube. Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros. Vai ficar de fora quem se prostitui. Vai ficar de fora os homicidas. Irmãos, eu postei no meu Instagram, acho que foi ontem, saiu uma decisão judicial de uma juíza da vara civil, mandando um stalker, um mau caráter, um psicopata, retirar todas as coisas imundas e nocivas que falavam a meu respeito. Medida protetiva de 200 metros. Nocivo, não pode encostar perto de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Dizia assim, eu escutei do meu advogado: a justiça pode até tardar, pastor, mas um dia ela chega.
Um dia ela chega. Um dia ela chega. E o meu advogado postou lá no Instagram dele. E está só começando. Porque a criminal ainda vem ainda. Tem mais. Paulada vai ser grande. Sabe por quê? Porque se nós nos calarmos, esses indivíduos contaminam a mente de pessoas, dos incautos. E nós precisamos abrir a nossa boca e mostrar. Não é só falar, não, é provar. Provar. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque vai fazer 19 anos agora em novembro, que essa igreja tem sido usada para libertar cativos. Alguém já foi liberto aqui de alguma coisa? Alguém já foi curado aqui? Alguém já foi abençoado por alguma pregação desse pregador? Levantaraia. Nós estamos guardados. Mateus 7 diz: as casas serão provadas, vento, chuva, mas casa alicerçada na rocha, pode vir o que vier. Esconderijo do Altíssimo, abrigo e habitação, sombra do Onipotente, paz e descanso para nossa alma. Eu venho aqui para dizer para você hoje: não somente você estará guardado e protegido em Deus, mas você vai ter paz interior, vai ter descanso para a sua alma. Seja feliz, tenha paz, tenha ousadia. Não tema ninguém, não tema nada. Você anda com Deus, você vive para Deus, você testemunha do poder de Deus na terra. Se tem alguém aqui dentro da catedral: pastor, eu estava na prostituição. Sai do seu lugar, venha se arrepender, venha se reconciliar. Pastor, eu estava na bebedice. Pastor, eu não quero correr o risco de ficar do lado de fora. A Bíblia diz: em vez de você tomar vinho, no qual a contenda é dissolução, enchei-vos do Espírito Santo, e falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vinho no Antigo Testamento simbolizava alegria, mas no Novo Testamento a nossa alegria simboliza o Espírito Santo. O Espírito de Deus é a nossa alegria. Podemos brincar, nos alegrar sem nos alcoolizar. Podemos nos divertir, ser felizes. Então nesta noite, Deus está arrancando pessoas de trevas. Deus está arrancando pessoas, está arrancando cargas pesadas. Deus está arrancando todo espírito de confusão. Ele me deixa ouvir a subiandaraia. Você não pergunta assim. Um defensor público ligou para mim esses dias e falou assim: como é que você passa por tudo isso, rapaz? Era para você ser um santo. Eu digo: passo porque Jesus faz a gente passar e vencer. E faz a gente passar e vencer de pessoas pensarem mal da gente sem nem conhecer a gente, ou pessoas se conheciam virarem as costas para a gente. Mas Deus é fiel. Ainda que pai e mãe abandonassem, jamais o Senhor abandonaria. Nada melhor do que o tempo. O tempo é aliado da verdade. O Espírito de Deus está aqui. Deus está falando com você agora do outro lado do mundo. Não interessa o que o inimigo planeja para a sua vida. Se você estiver em Deus, você terá paz, você terá segurança, você estará protegido, e riquezas virão até você. Riquezas. Eu falei aqui no outro culto, hein? Eu falei. Nós estamos vivendo Josué 6, 7 e 8. Josué 6 vence, no 7 tinha Acã no nosso meio, Deus tira. E no 8 a gente vai para cima de Ai. Ai vem para cima da gente, porque achou que já tinha ganhado uma vez. A gente faz de conta que está indo, ó. Quando a gente faz de conta que está indo, a gente levanta a lança, já tem gente nossa vindo por trás. Os covardes vão embora, mas os corajosos com sabedoria avançam. E eu tô profetizando aqui, porque primeiro dizia que a gente falava que ia entregar rádio sem entregar, que era mentira nossa, era só para poder brincar com o povo dar dinheiro para a igreja.
Aí depois que a gente entregou a rádio, aí já disseram outra história. Entregaram a rádio, não tem mais condição. Eu estou aqui para ser profeta, né, irmão? Quem sabe a rádio não volta, não vem uma rádio nova, né? Quem sabe não vem uma rádio nova 24 horas, daqui a um mês, daqui a 40 dias. Quem sabe? Quem sabe? Deus não levanta 70, 80 pessoas rapidinho com R$1.000 para sustentar essa rádio todo mês. Quem sabe? Eu não estou aqui para brincar, não. Eu não estou aqui para emocionar a plateia, não. Eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Eu sou um milagre. É fato. É fato. É fato, eu trabalho. É fato, eu leio Bíblia. É fato. Eu tenho família, eu tenho lar. É fato. Nós temos estrutura, é fato. Porque se não tivéssemos, já tínhamos caído, desmoronado. É fato. E você também tem. E Deus tem te chamado a ser essa Jerusalém invencível, imbatível, invejada, mas imbatível, atacada, mas protegida. Você que está aqui agora, pastor, estava depressiva, com angústia, com medo, insegura. Pastor, eu preciso tomar uma decisão na vida. Ora comigo agora, você que está aqui na frente, aí pelo YouTube, qualquer lugar do Brasil e do mundo. Fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Me lava com o teu sangue. Diga: tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: vem Espírito Santo, me sela, me unge, me alegra, me entusiasma, me dando vontade de viver a vida. Diga: obrigado, Senhor, pelo meu nome escrito no livro da vida, pela vida com abundância e pela vida eterna. Fala: eu e minha casa, eu e minha família, esse povo lindo, te serviremos.